Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. Você vai ver também. A Índia registrou mais de 100 mil casos de Covid em um único dia. Com as novas regras no Código de Trânsito e adiamentos por causa da pandemia, a CNH de alguns motoristas pode valer por até 12 anos. O governo faz essa semana leilões de portos, aeroportos e ferrovias, com expectativa de arrecadar 10 bilhões de reais. No Oriente Médio, meio-irmão do rei da Jordânia é acusado de participar de um complô. Campeão com a seleção brasileira em 1994, Branco comemorou o aniversário em casa depois de ficar entubado com Covid-19. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O Instituto Butantan entregou hoje ao Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal mais 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. Até o fim de agosto, devem ser fornecidas 100 milhões de doses da Coronavac. Com este lote, o Butantan forneceu um total de 37 milhões e 200 mil doses da vacina Coronavac para serem distribuídas em todo o país. O Instituto realiza uma força-tarefa para seguir envasando em ritmo acelerado doses para entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase. Até o fim deste mês, o Butantan deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante, desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Até o fim de agosto, devem ser fornecidas mais 54 milhões de doses da Coronavac, totalizando 100 milhões de doses da vacina. O governo do Ceará prorrogou o decreto de medidas mais restritivas no estado. Em uma publicação no Twitter, o governador do estado, Camilo Santana, do PT, informou que as restrições valerão até o próximo dia 12, próxima segunda-feira. Camilo Santana disse ainda que as medidas restritivas têm dado resultado na redução de casos, mas que ainda há uma grande pressão nos equipamentos de saúde. Além do Ceará, o estado de Santa Catarina também vai estender as restrições até o dia 12 de abril. No estado do Rio de Janeiro, as medidas mais restritivas contra a Covid vão até quinta-feira. A previsão é de que o comércio não essencial volte a abrir a partir da próxima sexta-feira. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a volta às aulas presenciais das escolas públicas e particulares na capital do estado. A decisão é do juiz Roberto Câmara, do Plantão Judiciário do Rio, depois do pedido de um grupo de vereadores. O retorno das atividades administrativas estava previsto para hoje e as aulas presenciais voltariam amanhã. A Prefeitura informou que vai recorrer. O Brasil ultrapassou a marca de 330 mil mortes pela Covid-19. Mais de 30 mil diagnósticos da doença também foram confirmados em 24 horas. O Brasil registrou 1.240 óbitos nas últimas 24 horas. E segundo o Ministério da Saúde, o total já é de 331.433 vítimas da Covid-19. Também foram mais 31.359 casos diagnosticados de um dia para o outro. E o total já passou de 12.984.000 casos confirmados. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil registrou a terceira queda seguida e foram contabilizadas 2.747 mortes por dia. As quedas estão ligadas ao feriadão. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias apresentou tendência de queda e está em 64.324. O pico foi em 27 de março, quando a média móvel atingiu mais de 77 mil casos. Já no mapa da variação por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 13 unidades da federação: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Desta vez, 10 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
Já em queda, aparecem agora 4 estados: Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Roraima. Mais de 70 mil paraibanos que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac ainda não apareceram para tomar a segunda dose. A aplicação da segunda dose deve acontecer com um intervalo de 28 dias para a primeira. Nas redes sociais, o governador da Paraíba, João Azevedo, alertou a população sobre a importância da vacinação correta. O governador também anunciou a chegada de 180 mil novas doses da vacina. Dessas, 167 mil são da Coronavac, do Butantan, e mais de 13 mil vindas da Fiocruz. Mais de 25 milhões e 104 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 19 milhões 642 mil brasileiros foram imunizados com a primeira dose. Isso equivale a 9,28% da população, enquanto mais de 5 milhões e 462 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina. Atualizando agora os dados do coronavírus no mundo todo, dados da Universidade Johns Hopkins, mais de 131 milhões 419 mil diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. 2 milhões 854 mil pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. O governo colombiano reforçou o toque de recolher nas cidades com maior ocupação hospitalar. O novo horário vai das 6 da tarde às 6 da manhã nas cidades em que a ocupação de leitos de terapia intensiva passe de 85%. E a partir de 8 da noite, onde o número for de mais de 80%. Os toques de recolher estão em vigor desde 23 de março, mas agora os horários foram modificados. A situação epidemiológica do país? A situação epidemiológica do país tem apresentado piora em alguns municípios nas últimas semanas. Da mesma forma, existe risco de uma nova ascensão nacional nas próximas semanas. Por isso, devemos atuar, prevenir e tomar decisões oportunas. Até 19 de abril, as medidas vão afetar cerca de 7 milhões de pessoas. No momento, a nova restrição não vai afetar os 8 milhões de moradores de Bogotá, que registra 65% de ocupação das UTIs. A Colômbia é o segundo país da América Latina com mais contágios, com mais de 2,4 milhões, atrás do Brasil, e o terceiro com mais mortes, com quase 64 mil. O julgamento por corrupção do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi retomado hoje. O premier é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 casos. A promotoria afirmou que ele fez uso ilegítimo do grande poder governamental que lhe foi concedido. Netanyahu compareceu ao tribunal em Jerusalém para as declarações iniciais da promotoria e saiu antes do anúncio das primeiras testemunhas. Do lado de fora, grupos de manifestantes exibiam cartazes com protestos contra o primeiro-ministro. Há vários meses, todos os sábados, grupos se reúnem em frente à residência oficial para exigir a renúncia de Netanyahu. Também nesta manhã, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, começa as negociações para a formação de um governo com os líderes dos partidos. O Likud de Netanyahu venceu as eleições, mas não conseguiu maioria para formar um governo estável. O governo britânico informou que planeja testar um sistema de passaporte sanitário na Inglaterra já em abril. Esse formato já é adotado em Israel e em Nova York, nos Estados Unidos. A medida permitiria a retomada de atividades muito afetadas pela pandemia, como jogos de futebol com público e eventos em locais fechados. O projeto inclui um certificado de status de Covid-19, que indica se uma pessoa foi vacinada, é negativa ou tem anticorpos para permitir reuniões com muitas pessoas. O passaporte não deve ser exigido nos transportes públicos nem em comércios essenciais, além de bares quando voltarem a abrir. A partir de meados de abril, vai começar a ser testado em ocasiões como a semifinal e a final da Copa da Inglaterra de futebol, uma noite em uma boate e uma conferência em Liverpool. O projeto foi recebido com hostilidade por mais de 70 deputados britânicos de todo o espectro político, que o consideraram discriminatório. Muitos países avaliam a possibilidade de criar algo parecido e alguns já colocaram um projeto do tipo em prática, como a China. Informações de mais de 500 milhões de usuários do Facebook vazaram. Dados como endereços de e-mail e números de telefone foram parar em um fórum de hackers.
A informação foi divulgada pela revista Business Insider, confirmando a denúncia do diretor técnico da agência de crimes cibernéticos Hudson Rock. A revista garantiu que conseguiu verificar que alguns números de telefones vazados ainda pertenciam aos proprietários das contas afetadas. Um porta-voz do Facebook, no entanto, garantiu que os dados são antigos e o vazamento já havia sido noticiado e corrigido em 2019. Esta não é a primeira vez que dados de milhões de usuários da principal rede social do mundo, que tem quase 2 bilhões e 800 milhões de usuários mensais, são disponibilizados na internet. Em 2018 foi revelado o escândalo da Cambridge Analytica, uma empresa britânica que capturou os dados pessoais de dezenas de milhões de usuários do Facebook para fins de propaganda política. Depois do intervalo, você vai ver que a Índia registrou mais de 100 mil casos de Covid em um único dia. Voltamos já. A Polícia Civil de São Paulo interrompeu na noite de ontem mais uma festa clandestina, dessa vez em um estabelecimento da zona leste da cidade, com quase 100 pessoas aglomeradas e sem máscaras. 3 pessoas foram detidas e o local foi multado pelo Procon. Só nesse final de semana, pelo menos 7 estabelecimentos foram fechados por causa de aglomerações na capital paulista. O pagamento do auxílio emergencial vai ser retomado amanhã. Serão 4 parcelas e os valores variam de acordo com o perfil do beneficiário. Na segunda rodada, o valor pode ir de R$ 150 a R$ 375, mas o valor médio é de R$ 250. As parcelas vão de abril a julho e tem o direito a receber quem já foi beneficiado em dezembro de 2020. O auxílio emergencial será depositado nas contas digitais dos trabalhadores que estão inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, durante um período de 3 a 4 semanas. Depois disso, o valor poderá ser sacado ou transferido para uma conta corrente. O calendário obedece às mesmas regras dos pagamentos de 2020. Para o público geral, o valor será pago conforme a data de nascimento. E para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento vai acontecer de forma diferente. Quem está inscrito no programa poderá sacar o valor nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O benefício só será pago para pessoas que recebem um valor menor do que o auxílio. Desde o dia 14 de março, o aplicativo Caixa Tem está liberado para que os beneficiários façam a atualização dos dados. Próximo dia 12 começam a valer as novas leis do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das principais mudanças foi no aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, que vai chegar até 10 anos. Com as recentes medidas do Conselho Nacional de Trânsito por conta da pandemia, os motoristas com o documento vencido no ano passado devem ser ainda mais beneficiados. Eles vão ter o documento de habilitação com 12 anos de validade. Isso ocorre por conta da piora da pandemia de Covid. Muitos Detrans estão fechados e a prorrogação do prazo de 2020 pode se estender também para esse ano. Vale lembrar que a validade de até 10 anos só vai ser concedida para motoristas com até 50 anos. Entre 50 e 70 anos, a CNH expira a cada 5 anos. Para motoristas com 70 anos ou mais, a validade deve ser de 3 anos. As renovações de CNHs estão suspensas desde dezembro do ano passado. Na época, o CONTRAN criou uma resolução para que os documentos de habilitação expirados em 2020 ganhassem mais um ano de validade. Com isso, a renovação ocorreria de forma gradual até o mês em que completam um ano do vencimento. Mas uma nova resolução do CONTRAN permitiu aos Detrans de cada estado que tomem a decisão, conforme a situação local, se as renovações das CNHs vencidas em 2021 também devem ser prorrogadas por tempo indeterminado. Com isso, os motoristas com CNHs vencidas em 2020, por exemplo, vão ganhar ao todo 2 anos de carteira expirada, caso tenham menos de 50 anos, totalizando até 12 anos. Mas as entidades responsáveis pela renovação de CNHs estão fazendo um movimento para ter uma regulamentação de retroatividade nesses casos. O governo federal deve fazer a semana de leilões de portos, aeroportos e ferrovias. A expectativa é de arrecadar um crédito privado de 10 bilhões de reais com as concessões.
A partir desta quarta, o governo realiza uma série de leilões no setor de transportes, chamada de InfraWeek. Estão na lista 22 aeroportos, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia e 5 terminais portuários. O Ministério da Infraestrutura prevê a geração de mais de 200 mil empregos de forma direta, indireta e efeito renda, ao longo dos contratos de arrendamento e concessões. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explicou que as rodadas de leilões vão ser por setores, começando com os aeroportos, divididos em 3 blocos, Sul, Norte 1 e Central. Esse leilão envolve projetos de longo prazo, com concessões de até 30 anos e pode representar uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em investimentos. A concessão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre Ilhéus e Caetité, na Bahia, deve garantir mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Já os 5 terminais portuários, sendo 4 no porto de Itaqui, no Maranhão, e 1 no porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, devem render mais de 600 milhões de reais em melhorias nos terminais. Marca o início da nossa jornada de leilões de 2021. Então, é começar com o pé direito. Acho que é uma ousadia o que nós estamos fazendo, né? O momento, obviamente, é delicado, mas a gente também não podia perder a oportunidade de nos colocar à disposição do mercado, oferecendo ativos, né? Mostrando oportunidades e saindo até na frente em relação a outros países. Autoridades da Jordânia afirmaram ter descoberto um complô para desestabilizar o reino. O príncipe Hamza bin Hussein, meio-irmão do rei, é um dos acusados. O vice-primeiro-ministro afirmou que Hamza, príncipe herdeiro até 2004, e outras pessoas estiveram em contato com forças estrangeiras para desestabilizar a segurança do país. No sábado, o meio-irmão do rei anunciou ter sido posto em prisão domiciliar em um palácio em Amman. Ele negou ter participado de um complô e acusou as autoridades do país de corrupção e incompetência. Hamza é o filho mais velho do rei Hussein, que o tinha nomeado príncipe herdeiro quando Abdullah se tornou rei. Em 2004, depois do rei Hussein ter morrido, o título foi retirado e dado ao filho mais velho do rei Abdullah. Um analista jordaniano afirmou que o príncipe Hamza vinha aumentando as críticas ao que chama de corrupção no governo. O especialista disse que há certo ressentimento pela perda do título de príncipe herdeiro. Washington e aliados do Golfo se apressaram em expressar apoio ao governo da Jordânia, considerado um pilar estabilizador no Oriente Médio. A Índia adotou novas restrições para conter o aumento de casos de Covid-19. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o país registrou mais de 100 mil novos casos em 24 horas. Com os números, o total de contaminados na Índia é de mais de 12 milhões e o balanço de mortes passa de 165 mil. No estado de Maharashtra, o mais atingido pela doença, quase 60 mil novos casos foram registrados nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim para uma população de 110 milhões de habitantes. Autoridades locais decidiram no domingo antecipar o toque de recolher em 1 hora, aplicar um confinamento no fim de semana e fechar bares, restaurantes, cinemas, piscinas, locais de cultos e locais públicos. Reuniões com mais de 4 pessoas estão proibidas. O primeiro-ministro Narendra Modi tenta evitar um confinamento nacional, como o de março de 2020, que teve consequências catastróficas para as camadas mais pobres da população. A Índia aplicou até o momento 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Cerca de 200 pessoas morreram ontem em inundações e deslizamentos de terra na Indonésia e no Timor-Leste. As torrenciais chuvas provocaram inundações e levaram ao caos a Ilha de Flores. Dezenas de casas foram cobertas pela lama, enquanto pontes e estradas foram destruídas. Meteorologistas esperam que as condições climáticas extremas continuem durante toda a semana na região. Na Indonésia, as inundações também afetaram a cidade de Bima, na província vizinha das Ilhas de Sonda Ocidentais. Represas transbordaram e submergiram quase 10 mil casas depois de 9 horas de chuvas. Deslizamentos de terra e inundações repentinas são habituais no arquipélago indonésio, especialmente durante a temporada de chuvas, mas ambientalistas apontam o desmatamento como um fator que favorece os desastres. A Agência Nacional de Gestão de Catástrofes calcula que 125 milhões de indonésios, aproximadamente metade da população do arquipélago, vivem em áreas de risco de deslizamentos.
A aspirina pode ajudar a reduzir o risco de internação em UTI por Covid-19. É o que indica um estudo preliminar realizado nos Estados Unidos. Um estudo realizado pela George Washington University da capital norte-americana indica que pequenas doses de aspirina, um dos remédios mais usados do mundo, pode ajudar a reduzir as chances de intubação por conta da Covid-19. O medicamento ajuda a evitar coágulo sanguíneo e diminui o risco de morte. A pesquisa utilizou como base 412 pacientes que foram internados em hospitais dos Estados Unidos com a Covid-19 no primeiro semestre do ano passado. Destes, cerca de 24% receberam aspirina nas primeiras 24 horas, após terem dado entrada na unidade de saúde. O resto não. Do grupo que teve a aplicação do medicamento, 44% tiveram redução na ventilação mecânica, 43% nas internações em UTI. No geral, houve uma redução de 47% no número de mortos em hospitais. A medicação atua como redutor do índice de coágulos sanguíneos que podem bloquear o fluxo do sangue para os órgãos essenciais e causam problemas como infartos, derrames e outras complicações. Outra grande vantagem do medicamento é seu baixo custo quando comparado a outros potenciais tratamentos para o coronavírus. É importante lembrar que testes ainda estão sendo realizados sobre a medicação e ainda não teve seu uso aprovado contra a Covid-19 por nenhuma grande agência reguladora do mundo. Nesse final de semana, o ex-jogador Branco recebeu alta após vencer a luta contra a Covid-19. O lateral tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 94 recebeu alta do hospital na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 16 de março, depois de ser infectado com a Covid-19. Branco chegou a ser sedado e precisou de ajuda de aparelhos de ventilação mecânica para respirar. Na saída, ainda de cadeira de rodas, o ex-jogador foi recebido com flores e uma salva de palmas pela equipe do hospital e por familiares. Nesse domingo de Páscoa, Branco completou 57 anos e teve muitos motivos para comemorar ao lado da família. É bom terminar assim com uma boa notícia, né? Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.